Bom, gente, a aplicação prática aqui, eu trouxe um artigo, a gente, né, vai debater um pouco um artigozinho. Existe a parte prática, que também vai ser debatida num segundo momento, em uma outra aula, a parte prática de indivíduos clínicos. Então, a aplicação prática, a gente vai ter um estudo das Olimpíadas de Paris, né, uma Olimpíada relativamente recente, em que a gente tem a avaliação cardiovascular dos atletas italianos. Lembrando, a Itália ela gosta muito disso. Então foram 772 atletas italianos que fizeram a avaliação clínica, fizeram um exame laboratorial, como o protocolo deles, eletro de 12, ecocardiograma e teste cardiopulmonar de exercício, a reoximetria no cicloergômetro, lê-se bicicleta. E aí o que eles viram, né? Indivíduos que tinham mais de uma extracístole ventricular, tanto no eletro de 12, ou quando eles tinham mais de uma extracístole ventricular ou palpitação dentro do esforço físico, na reoximetria, eles pediram um Holter de 24 horas. E aí, lê-se extrasístole ventricular que chamaram a atenção, que indicavam esse Holter. Morfologia incomum, então um QRS muito alargado, com padrão de BRE, BRD, eixo superior intermediário. E aumento frequente ou persistência com a intensidade do exercício, que elas fossem muito frequentes ou polimórficas, curto período de intervalo e presente também em Holter ou no TCPE, né, considerando o indivíduo que fez no eletro de repouso. Esses indivíduos que tinham essas características, eles mandavam para uma ressonância cardíaca com contraste. Dependendo de como fosse, eles iam pedir uma tomografia coronariana e poderiam seguir investigando com o estudo eletrofisiológico. No caso do ecocardiograma, achados anormais no eletro ou achados borderlines no eco, eles pediam, borderline lê-se, né, aquela zona cinzenta de HVE, de hipertrofia do ventrículo esquerdo, alteração de contração de parede ou fração de ejeção reduzida, eles pediam estudo eletrofisiológico para os achados anormais do eletro, e eles pediam ressonância cardíaca para os achados anormais do eletro ou para achados borderline de ecocardiograma. E aí o que foi visto disso tudo? Esse gráfico é o gráfico do próprio artigo, ele está com uma resolução ruim, porque o artigo também está com uma resolução ruim, então, mas eu trouxe para vocês aqui os principais pontos. Eles dividiram quais foram os tipos de modalidades e o sexo correspondente, então foi quase meio a meio de sexo. E as modalidades, como por exemplo o futebol, esportes de força, né, exercícios mais técnicos, menos intensos, e exercícios mais intensos, que são exercícios de endurance, dividido ali a população quase 30 por 25% para cada um. E vamos lá, o EE é estudo eletrofisiológico, MAPA, enfim, é um mapa. Eco de estresse foram exames complementares, além do Holter de 24 horas, ressonância e tomografia pedido. Então, esses foram o número de exames complementares que foram pedidos dentro dessa população. Praticamente todo mundo ganhou um Holter, né, que tinha alguma alteração. Então, foi um número elevado, 124. Ressonância cardíaca foi bem comum até também, foram quase 50, enquanto esses outros estudos eles foram um pouco mais reduzidos. Eco de estresse, TC coronária, MAPA e estudo eletrofisiológico. Dentre as alterações cardiometabólicas, a gente achei bem legal esse artigo porque ele mostra que é uma população de atleta. Olha como é que é a principal alteração que eles têm. 70% dos que tinham ali, dos 700 e pouco, 200 atletas, literalmente, tinham alteração cardiometabólica, dos quais 70% tinham uma hipercolesterolemia. E uma porcentagem não tão grande tinham outras alterações, como por exemplo 20% quase com aumento de glicemia de jejum e algumas porções menores com mais de uma dessas alterações laboratoriais. Quando a gente fala das causas, né, eu não traduzi porque ia ficar muito poluída a imagem, a gente vê que a mais comum ali seria essa zona cinzenta entre cardiomiopatia e um coração de atleta, né, então há uma alteração adaptativa fisiológica ou uma adaptação maligna da parte do coração, a gente tem uma porcentagem grande, alguns com alteração de septo, QT prolongado, borderline, né, então limítrofe ali, em torno de 450 milissegundos, foi bem presente, alterações valvares também estava bem presente, então você vê que alterações valvares foram bem comuns nessa população. E está ali as alterações mais comuns que foram vistas, né, aquele gráfico eu trouxe numa tabela para vocês, e mostrando que percentualmente mais comum que tinha ali essa zona cinzenta, de quase 30% dos atletas, mas a gente vê que as valvopatias foram bem presentes, né? Óbvio, é uma população de atleta olímpico, é uma população muito específica, mas a gente vê que mesmo nessa população existem alterações que são identificadas como uma avaliação complementar direcionada. Então você economiza recurso da operadora de saúde, do paciente, do Sistema Único de Saúde, e você economiza tempo e distância dentre o exercício e o paciente num cenário de exercício clínico, ao mesmo tempo em que você também tira a distância de uma alteração não tão relevante ou nenhuma alteração, esse monte de exame para um atleta
profissional, até mesmo um atleta amador, porque isso também impacta na relação dele com o exercício, eventualmente no caso do atleta, até ver questão de remuneração. Então, o resumo foi que desse monte de atleta, dos 700 e pouco, 141 tinha alguma alteração cardiovascular, e aí estão listadas as alterações aí. 4 foram considerados não elegíveis, uma cardiopatia ritmogênica de VE, que não é muito comum, uma cardiopatia não compactada de VE e uma TSV, uma taquicardia supraventricular por pré-excitação. Foram as principais, tornaram esses atletas não elegíveis, então eles foram afastados, eles não competiram nas Olimpíadas. 15 tiveram um follow-up médico periódico e 126, depois dessas avaliações todas, foram considerados elegíveis. Então, uma coisa é você conseguir fazer uma avaliação para participação, entender quando você pode expor esse paciente ou não. Dentro desse universo, um universo bem limitado, um universo que tem recurso, equipe instruída, que você está vendo ali dos atletas italianos, você vê que os não elegíveis são muito poucos, né? Foram só 4. Então, a gente está falando de 4 de 700 e pouco, no final das contas, e 4 de 145, que bate um pouco também com as alterações que a gente viu do NNT, né? Da parte do eletrocardiograma, lá na Holanda, em 2009. Então, é um número que é relevante você poder seguir essa investigação. A gente fala de atleta profissional, tem as suas peculiaridades, mas dentro da população clínica isso é mais relevante ainda. Então, entender como é que funciona esse fluxo de raciocínio de avaliação para participação pode fazer toda a diferença para te dar mais segurança na hora de recomendar um exercício para um atleta, para um paciente clínico, para um exercitante, ao mesmo tempo em que você, mesmo não identificando nada que tornasse esse atleta, esse indivíduo, inelegível para uma prática de exercício mais intenso, né? De novo, leia-se, exercício mais intenso, o atleta trabalha com exercício intenso. Quando eu falo de uma população clínica, ele tem um exercício intenso também para ele. A gente fala de intensidade de treinamento aeróbico, também a gente vai falar sobre isso, mas ele tem uma intensidade para ele. Independente de valores absolutos, é uma intensidade subjetiva e individualizada. Então, esses indivíduos com essas alterações, por exemplo, não é que eles vão ter que ficar acamados pelo resto da vida, esses atletas, né? É que eles não vão poder competir no nível que eles competem por causa da intensidade que eles competem. Mas eles podem fazer exercício de maneira moderada, evitar uma exposição maior. Então, isso também seria transcrito para uma população clínica. Tendo em vista isso daí, espero que vocês tenham gostado dessa parte, visto como é que isso se encaixa dentro de uma população mais específica que é de atletas, mas como isso também pode ser traduzido para uma população clínica também.